Olá, uma boa tarde para você. Estamos fazendo uma segunda tentativa de live aqui. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Todos os dias eu posto informações aqui sobre saúde da pessoa idosa e saúde do cuidador. Então me acompanhe, me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal do YouTube, curta, comente. Isso é muito importante para que a gente consiga chegar cada vez mais nos nossos idosos, nos nossos familiares de idosos e também para que a gente continue capacitando os profissionais de saúde, tá bom? Hoje a nossa live é uma live muito importante. Vamos continuar o nosso bate-papo sobre Centro-Dia para Idosos. Como eu falava no vídeo anterior, que a gente teve um probleminha de conexão, Centro-Dia é uma alternativa maravilhosa à institucionalização de idosos, tá? Então, idosos que estão em situação de vulnerabilidade, ao invés de serem direcionados a instituições de longa permanência, eles podem ser direcionados a instituições, a centro-dias para idosos, tá? Que fazem um trabalho espetacular. E a equipe vai explicar para a gente com mais detalhes como funciona o centro-dia e também como é o trabalho da equipe técnica, tá bom? Então peço que você me acompanhe, especialmente você que é profissional, você que é familiar também, que está enfrentando alguma dificuldade para cuidar de idosos. Acompanhe essa live de hoje porque você vai conhecer um trabalho que é espetacular, que é do Centro-Dia Dr. Ricardo, lá em Butantã, São Paulo, tá bom? Vou convidar a equipe que vai estar com a gente aqui agora para conversar sobre esse assunto. Conectando. Alô? Oi! Oi, mais uma vez não aparece a imagem de vocês. Mas a gente já Tá tem aparecendo calma. aí para quem está assistindo a live? Deixa eu ver. O Gudson, como que é seu nome? Seu nome é esse mesmo? Já fui cuidador do espaço e agradeço pelo aprendizado. Emilce Aroeira, seja bem-vinda também. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda, porque eu chamo Emilce de lindona. Aí eu seja bem-vinda, linda ela já é, mas seja bem-vinda. Grazi também, gratidão. Acho que pode ser legal, né? Porque, enfim, a gente pode tentar também, mas eu acho que não fica legal para quem está chegando ficar sem a imagem, né? Não sei. Deixa eu até caiu também, não vai segurar, pelo que eu tô vendo, gente, não vai segurar a live, tá? Eu acho que caiu, não sei se eles saíram ou se caiu. Aí não adianta. Conectando, a gente tenta mais uma vez. Se não der certo, a gente reagenda a live, tá bom? Oi, Oi, tá ouvindo? tô te ouvindo, mas a imagem não chega. Será que já tá até em dados móveis. Pera, agora ficou preta a imagem? Não, não aparece nada. Porque você tá super nítida, assim, dá pra ver perfeitamente, só que a nossa imagem pra gente ficou preto. Pra mim, inclusive, tá aparecendo que vocês estão se conectando ainda. Calma, a gente vai tentar entrar de outro celular, pode ser? Pode ser, pode ser. Aí a gente Bom, enquanto conecta. isso, eu vou falar com a galera aqui rapidinho, tá? Perfeito. Enquanto vocês entram, 2 minutinhos aí. Gente, vou aproveitar então que a equipe do Centro Dia está tentando se reconectar para falar com vocês o seguinte. Estamos com inscrições abertas para o curso de gerontologia, introdução à gerontologia e o treinamento SOS Alzheimer, tá? O treinamento SOS Alzheimer para quem? Para você que é familiar de idosos que têm a doença de Alzheimer, ou você que é cuidador e é profissional e quer aprender como cuidar de idosos que têm essa doença, também como orientar familiares que cuidam de idosos que têm essa doença, tá? É um curso que tem 28 aulas, a gente tem material complementar, tem outros materiais em vídeos também. E o curso de gerontologia é um curso que é voltado para cuidador e profissionais, tá? Já não é um curso para idosos. Para pessoas que trabalham com idosos e querem aprender um pouco mais da área de gerontologia, tá bom? Então, quem quiser fazer inscrições, tiver dúvidas, é só mandar mensagens aí no direct que a gente conversa sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu chamar aqui, deixa eu ver se já entrou. Deixa eu ver aqui. Cassiano tinha solicitado aqui, mas sumiu a solicitação dele. Cassiano é o psicólogo do Centro Dia Dr. Ricardo, tá? Deixa eu ver se entra aqui. Não, não tá aqui não, caiu também. Realmente, gente, eu acho que é um problema de conexão, tá? Porque nem o do psicólogo entrou aqui o convite, mas quando eu fui tentar aceitá-lo, ele já tinha saído, já não tá na live. Então, eu acho que é a conexão mesmo.
Bom, e aí o que eu acho interessante, continuando sobre o curso, enquanto eles não entram aqui, tá? Você que é cuidador, você que é profissional, trabalha com idosos, mas não entende da área, nunca estudou, é importante que vocês estudem, que vocês entendam sobre o processo de envelhecimento, entendam sobre as bases aí da gerontologia para começar a atuar e fazer um trabalho qualificado, tá? Não adianta, como eu sempre falo, cuidar só com amor. Amor é muito importante, a gente tem que ter amor, tem que ter técnica, tem que entender o que é envelhecimento, quais são as demandas, quais são as propostas das políticas públicas, né, para o trabalho com idosos. Então aproveite a oportunidade. Maria Helena já está inscrita aí, né, Maria Helena? Dia 8 estamos iniciando o curso aí, se Deus quiser, mais uma turma aí para me trazer alegria nesse processo. Né? Estou muito feliz, gente, muito feliz com a participação de vocês. Olá, Cassiano! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nos ouve agora e nos vê. Olha, eu só não estou conseguindo ouvir vocês direito. Não sei se o pessoal que está na live está ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Quem está aqui na live? Porque para mim está bem baixinho. Fala alguma coisa aí, Marcos. Está muito baixo, muito baixo. Vocês estão conseguindo ouvir, Grazi, Aércio? Se vocês estiverem conseguindo ouvir, tá bom. Estão ouvindo? Então tá. Para mim que está bem baixinho aqui, a gente tá bem baixinho, né? Tentem ficar um pouquinho mais próximo do celular, que eu acho que ajuda. Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. Mas tá muito baixinho. Muito baixinho. Vocês têm fone? Não, fone não. Gente, tá. Acho que ele foi lá pegar o fone. Bom, enquanto isso, eu vou dizer para vocês com quem que a gente vai falar, tá? Hoje a gente vai falar, então, com o Marcos Cassiano, é o psicólogo do Centro Dia Dr. Ricardo, e também com a Isabela Trindade, que é a terapeuta ocupacional também do Centro Dia Dr. Ricardo. Tá? Os profissionais vão estar representando a equipe técnica, que também é composta aí por assistente social, enfermeiros, né? E eles vão explicar para a gente como que é esse trabalho para você que tem interesse ou que já trabalha com pessoas idosas e está pensando na possibilidade de repente, estar à frente de um centro-dia ou que está iniciando o seu trabalho, né, sua atuação profissional no centro-dia, você vai ter a oportunidade de conhecer melhor o que pode ser feito nesse espaço. Bom, pelo que eu estou vendo agora, o áudio está legal. Melhorou? Melhorou sim. Bom, quero agradecer, Marcos, psicólogo, Isabela Trindade, agradecer a presença de vocês aqui na live. Para mim é sempre um grande prazer trazer instituições, trazer profissionais que trabalham com idosos e que realmente fazem um trabalho que é digno de aplausos, né? Então eu quero agradecer mais uma vez e pedir para vocês se apresentarem para a gente. Oi, eu sou o Marcos, eu sou psicólogo. Eu sou Isabela, terapeuta ocupacional. Só de antemão a gente já queria falar que nenhum de nós está usando máscara, mas a gente está sem sintoma gripal, né? E aqui o espaço está bem reservado. E acabando a live, a gente põe a máscara de novo. Não tem como fazer live de máscara, gente. Exato. Eu quero agradecer, né, Juliana, você, a Grazi, nossa gerente, ao Aécio, a diretoria e todo mundo que está assistindo aí, né? Então, pedir desculpa pelo contratempo, um celular não deu, entrou no outro, tinha um cenário tudo bonito, um cachorro latiu, a gente foi para outro canto, não tinha internet, mas... A gente chegou a testar ainda. A gente testou antes, tinha dado tão certo, tava tão bonito, mas aí tudo bem. E às vezes a gente programa, olha, eu digo pra vocês, estou 2 anos fazendo lives aí nas redes sociais, a gente programa, faz tudo bonitinho, ajeita a imagem, vê, por exemplo, eu tenho 2 Wi-Fi, tenho o telefone de 2 operadores e às vezes mesmo assim não dá certo. A gente vem aqui, coloca o carão, faz nosso trabalho sem problema nenhum. É impressionante, mas vai dar tudo certo, a gente espera muito que vocês gostem da nossa conversa, acho que vai ser bastante enriquecedora para todos os lados. Isso. Perfeito, bom, gente, então a gente vai começar, eu vou começar então falando um pouco da parceria, né, que a prefeitura tem com o CACS, que é a organização que a gente trabalha, que é uma ONG, né? O Centro Dia ele faz parte da política de assistência social, né, da Prefeitura de São Paulo. Então a Prefeitura repassa a verba e aí o CACS administra, né? E aí a Prefeitura
ele delimita quais são as obrigações, quais são os objetivos, o que tem que ter no CDI, e aí a organização cumpre com isso e às vezes vai um pouquinho a mais também, né? Então, o objetivo, ele é para idosos que estão em vulnerabilidade ou alguma privação de direito, né? Os idosos são encaminhados via CREAS, que é o Serviço de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social. Então, ele tem o objetivo de garantir o direito desse idoso, prevenir a institucionalização, prevenir ou retardar, né, a institucionalização. Então, assim, é o idoso que ficava sozinho em casa, é um idoso que estava sofrendo algum tipo de violência financeira, psicológica, né? Então, esse idoso o objetivo do serviço é para este idoso. Então, aqui é para preservar a autonomia, independência, né? Garantia de direito, pensando que aqui a gente sempre vai pensar em todos os aspectos, mas na política de garantias de direito. E aí a gente precisa entender um pouquinho, né, como que é distribuído os profissionais dentro do CDI. Então, como que essa equipe é formada para a gente conseguir oferecer um trabalho digno, né, um trabalho importante e a gente conseguir efetuar isso da melhor maneira. Então, a equipe do CDI geral, ela é dividida em algumas subequipes. E aí a gente vai falar um pouquinho delas. Então, tem a equipe técnica, que é formada por uma enfermeira, uma terapeuta ocupacional, uma assistente social, uma nutricionista e um psicólogo. Também tem a equipe do operacional, que são os profissionais que fazem a limpeza do nosso espaço e as refeições. Tem os cuidadores, que são 10 cuidadores. E tem uma auxiliar administrativa que ajuda a gerente nessas questões mais burocráticas. E tem a nossa parceria com a diretoria, que participa do nosso dia a dia, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais da equipe técnica. Vamos começar, então, com a enfermeira. Então, a equipe tem algumas atribuições específicas de cada área, mas também tem atribuições que são compartilhadas entre todos os profissionais. Então, algumas coisas específicas da enfermeira, por exemplo, é fazer um acompanhamento, uma supervisão dos medicamentos dos idosos que fazem uso contínuo, faz também algumas avaliações funcionais importantes, propõe alguns grupos com orientações da parte sanitária, de higiene, faz também orientação aos familiares para prevenir acidentes domésticos, quedas. Então, algumas atribuições específicas do enfermeiro. Já o terapeuta ocupacional, que seria no meu caso, a gente sempre bom falar um pouco assim, né, do que a gente faz, é muito gratificante. É verdade. A gente faz, então, uma entrevista com o idoso e com o familiar para poder entender um pouquinho a rotina daquele idoso. A gente faz alguns atendimentos individuais com o idoso para poder entender o que faz sentido para ele, entender quais são as demandas dele, quais são as principais necessidades. A gente propõe algumas atividades, tanto grupais quanto individuais, pensando em estimular algumas habilidades cognitivas, né? Fazendo estímulo também físico com o idoso, com aqueles que mais precisam, né? De acordo com as limitações. Participa também dos grupos socioeducativos que a gente tem aqui e estimula principalmente muita participação do idoso naquelas atividades básicas e instrumentais de vida diária dele. Então, só para explicar um pouquinho as básicas, são as atividades de banho, higiene, vestuário, alimentação. E atividades instrumentais é o lazer, o preparo de uma refeição, falar ao telefone. Então, são coisas para diferenciar, né, um pouquinho as atividades básicas e instrumentais. Isso. Puxando o gancho com a Isa, né? Então, a equipe técnica é formada por nós 5. E aí, a nutricionista, ela é responsável pela elaboração do cardápio do serviço, né? Do serviço, tanto do serviço quanto de toda a equipe. E ela sempre vai levar em consideração, né, o diagnóstico médico. Se o idoso tem um diabetes, né, ele precisa cumprir, então ela vai sempre levar em consideração esse diagnóstico e
e essa demanda que o idoso traz. Tem também reuniões da SMADS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela faz com o nutricionista, onde eles formulam normas técnicas que ela precisa seguir também, né? Ela também faz avaliação nutricional mensalmente, peso, medida, né? Enfim, todas essas coisas que o nutricionista faz mais específico. E ela cuida também dessa coisa de orientar na alimentação, fazer oficina também referente a isso, cuida mais dessa parte alimentar do serviço. O psicólogo e o assistente social, eles andam muito juntos. Se você pegar as atribuições dos dois, assim, são muito parecidas, né? A gente é responsável por visitas domiciliares, né? Então, quando o idoso ele é mandado para o serviço, a gente faz visita para ver se ele tem o perfil. A gente também, né, o psicólogo, ele precisa desenvolver também atividades para esses idosos, precisa desenvolver atividades para o familiar, né, e ele vai sempre levar em consideração a saúde mental. Então, ele vai fazer sempre uma escuta, né, ele vai fazer o acolhimento, trabalhar o fortalecimento de vínculo mais específico, né, através dessa escuta individual e também em atendimentos grupais. Né? E aí é importante a gente lembrar que, né, a Isa falou, a enfermeira ela vai fazer articulação com a rede da saúde, né, com a política. Então, ela vai mandar para a UBS fazer encaminhamento. Então, por exemplo, se eu identifico uma demanda de saúde mental, eu vou fazer o acolhimento, vou fazer um acompanhamento. Mas se a gente precisar encaminhar para um CAPS, a gente vai fazer esse encaminhamento, a gente dá uma gerenciada na vida desse idoso, né? Toda a equipe. E toda a questão da gestão do cuidado fica a responsabilidade de vocês, né? E direcionando. Isso. E então a gente elabora relatório também, porque tem uma parte muito técnica, né? Idosos que vêm de Ministério Público, né? A gente tem que manter sempre, enfim, atualizada. É da atribuição de todos, faz parte da atribuição fazer capacitação. Então, a gente tem que fazer curso, a gente tem que sempre estar buscando. E aí, a assistente social, ela visa muito essa garantia de direito, né? Ela é aquela que vai brigar e a gente vai junto atrás dela, né? Ela vai estimular, então, essa família, esse idoso aí no fórum, ela vai fazer articulações com a rede de assistência socioassistencial, por exemplo, o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social. Nessa fase agora de pandemia, auxílio emergencial, ela meio que toma, né, e faz toda essa articulação, tanto para o idoso quanto para o familiar. Então, tem muito esse trabalho em conjunto. Tem algo que você citou, Cassiano, em relação à questão da capacitação dos profissionais, que foi o que eu percebi, né, inclusive acompanhando a página do Instagram de vocês, e o Aécio, quando fiz contato com ele para convidar para a live, ele até estranhou, né, mas como assim? A gente é aqui de São Paulo, mas fica muito claro a questão da capacitação de vocês. Por incrível que pareça, eu conheço inúmeros centros que estão dentro da política, ou seja, tem uma orientação, né, de trabalho, mas que não trabalham com essa orientação justamente porque os profissionais não são capacitados, né? Então, algo que eu percebi, assim, que fica claro mesmo à distância, é que a equipe de vocês realmente é uma equipe capacitada, uma equipe de profissionais que estuda, né, que busca conhecer cada vez mais o processo de envelhecimento e as diretrizes, né, que a gente tem em termos de política para o trabalho com a população idosa. E outra coisa que você citou muito interessante também, que eu creio que vocês vão falar agora, é a questão de que cada profissional tem um trabalho individual com idoso e tem um trabalho em grupo, né? Porque vocês trabalham com idosos que têm demências, vocês trabalham com idosos, alguns têm uma limitação física, outras não. Então, tem um trabalho que vocês fazem aí dos grupos, das oficinas, né? Que eu vou pedir para vocês falarem para mim. Tem o trabalho individual, tem, salvo engano, que você falou para mim, um plano, né, individual de acompanhamento desse idoso, de trabalho com esse idoso. Eu achei isso realmente espetacular. Estou ansiosa para vocês falarem com a gente sobre isso. Isso, a gente faz um trabalho, assim, apesar de ter as atribuições, eu acho que o diferencial, pelo menos da equipe que eu trabalho aqui, é que a gente é muito transdisciplinar, né? A gente tem as nossas atuações específicas, mas a gente respeita muito o trabalho do outro e muito mais esse idoso, né? E aí, assim, a gente precisa ressaltar a importância do cuidador, né?
porque ele é linha de frente ali, ele está vendo a mediação de conflito, ele que vai identificar algumas demandas que às vezes, por estar numa questão mais burocrática, a gente não consegue ver, né? Eles vão dizer se a atividade deu certo, qual que funcionou. Então, assim, os cuidadores também, assim, a gente tem uma equipe de cuidador, de forma geral, muito boa, mas os cuidadores, assim, eles têm muito essa sensibilidade, né? A gente faz reunião para saber sobre a atividade, então, assim, a gente sempre está reforçando essa coisa do cuidador também. Mas a gente vai falar, sim, sobre... A Isa pode até falar um pouco. Muito legal essa ênfase na questão do cuidador. Realmente, sim. né? Inclusive, gente, você que é cuidador, tem cuidadores aqui que estão acompanhando, né? Quanto mais você se capacita, maiores as possibilidades de você trabalhar numa instituição como essa, que precisa de cuidadores, mas que vai prezar realmente por cuidadores capacitados, né, gente? O cuidador é fundamental nesse processo. Exatamente. E aqui a gente sempre pensa, porque os cuidadores são os que ficam no contato, que nem a Marcos falou, mais próximo com o idoso, no sentido de acompanhar as minucidades do dia, aquelas coisas tão pequenininhas do dia a dia, é o cuidador que está do lado e consegue ter esse olhar bem específico para depois passar para a gente, tá? Até porque eles são em uma quantidade, né, um número maior. Então, isso faz muita diferença no serviço. E aí, quando o Marcos falou de transdisciplinaridade, então eu só queria fazer um adendo, que assim, quando a gente vai imaginar uma equipe transdisciplinar, a gente pensa numa folha de papel e joga várias tintas coloridas nessa folha, e aí as tintas se misturam. E é mais ou menos como acontece com o nosso trabalho. Elas se misturam e a gente não consegue mais identificar onde acaba uma e começa a outra. Porque a gente tem uma parceria, uma harmonia de ações tão bem estabelecida em prol de um mesmo objetivo, que é tornar aquele idoso protagonista da sua vida e melhorar sua independência, autonomia e garantia de direitos. Então é isso que faz funcionar. Isso é muito lindo, né, Isabela? Porque é uma quebra de ego, né? Na verdade, o que a gente tem, que eu vejo assim, de dificuldade para trabalhar transdisciplinaridade, até em bola, língua, é justamente a questão de ego, aquela coisa que a gente às vezes aprende na faculdade, de ter que demarcar espaço o tempo inteiro. Né? Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Quando você trabalha focando no objetivo, que é o que você falou, preservar as funcionalidades do idoso, trazer mais qualidade de vida, etc., aí você consegue quebrar esse ego, se unir a outros profissionais e fazer um trabalho que vai acima do que a minha profissão individual poderia trazer, ou que cada profissão dando seu pouquinho poderia trazer. Não, junta e a gente cresce, vai bem além do que a gente poderia ir, né? Isso é realmente espetacular. Quando pensou a política de ter um psicólogo, assim, precisa dessas cores de tinta, como a Isa falou. Precisa do amarelo, precisa do vermelho, precisa do verde. Mas ela pode, às vezes, e se misturar, às vezes, numa tomada de decisão. O que você acha da alimentação? Que encaminhamentos? Você acha que a gente faz esse encaminhamento ou não? Tem que ter essa sensibilidade, né? E aí que é o nosso diferencial, por isso que a gente pensou em falar do trabalho da equipe técnica nesse sentido, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o que você perguntou sobre as oficinas, né? De como acontece, né? A gente propõe. Então, como que é uma rotina aqui no CDI, né? Os idosos chegam, né? O cuidador busca, assim, muitos na casa e trazem. E aí eles têm uma atividade sempre de manhã e uma atividade à tarde, né? Então, assim, atividades periódicas que tem que os idosos gostam muito. Dança sênior, né? Então eles vão fazer dança sênior, que estimula a cognição, né? O físico. Eles fazem tai chi, eles fazem capoeira, né? Eles capoeira também é legal. Tem capoeira, assim, é muito legal. Tem até uns vídeos na página aí que depois você pode ver de apresentação de Natal, que fez a apresentação de capoeira, né? Então, assim, as atividades são sempre pensando nesses idosos, né? E aí, assim, como o Centro-Dia, ele trabalha essa socialização do idoso, então, no grupo, muitas vezes, a gente consegue, como eu te falei, aqui a gente não faz o atendimento clínico, acompanhamento de saúde. Então, as nossas atividades, elas são sempre mais voltadas para essa questão grupal, né? E social. E aí a gente também, além dessas oficinas periódicas de artesanato que muitas vezes os cuidadores fazem, ou de leitura de história, a gente vai vendo, né?
a gente faz grupos socioeducativos também com eles, né? Por exemplo, aí entra muito a questão das tintas. Eu vou falar muito, às vezes, de autocuidado, né? De autoestima. Podemos falar sobre algum sintoma de tristeza, oficinas de sentimentos. A Isa ela vai trabalhar a estimulação, de repente, cognitiva e motora. A Simone, ela é assistente social, ela vai pensar a questão de garantias de direito, né? A enfermeira, então, assim, também mensalmente a gente faz alguns grupos nesse sentido de fortalecer e trazer o idoso também essa estimulação, essa autonomia e essa independência que é o fundamental, né? E vocês fazem atendimento à família também, né? Um acompanhamento com a família também. Um dos trabalhos que a gente faz, né, é o atendimento familiar. Então, a gente pensa sempre no fortalecimento de vínculo. Como a gente falou, a gente fala da não prevenção de institucionalização. E essa prevenção assim, da não institucionalização ou o retardo, né, que de repente pode acontecer, que às vezes acontece, é fortalecer o vínculo familiar, é estimular essa questão física também. Então, mediar conflitos. Isso. E aí, então, assim, o que a gente faz? A gente faz visita domiciliares, por exemplo, para a gente entender um pouco dessa família, fazer um matriciamento familiar, né? Do que essa família, quem é a rede de apoio, quem é o cuidador principal, né? A gente articula tudo para poder trazer esse familiar. Então, a gente traz o familiar para dentro do CDI. Como? Em festas comemorativas, a gente faz uma festa aberta às famílias. Mensalmente, né, a gente faz reuniões familiares, às vezes só para fazer acolhimento e eles falarem das dores deles, né, dos conflitos que muitas vezes se identifica. Muitas vezes o familiar é negligente, não é nem porque ele quer ser, não é de maldade, é porque ele não tem recurso. Então, o Centro-Dia, dando esse suporte para o idoso, ele já dá para o familiar. E muitas vezes a gente vê os vínculos fortalecidos. E aí a gente também faz atendimentos individuais para esse familiar. A gente chama eles aqui, a gente acolhe, né? À medida do que vai tendo, às vezes por telefone, também se a gente entende alguma demanda, se a gente vê que, nossa, está acontecendo muita violência doméstica. Numa reunião familiar, a gente aborda esse tema, né? Chama alguém especialista para poder falar sobre isso. É essa sensibilidade, é tornar uma família, ser uma extensão. Né? O CDI tem a parceria com a família confia no CDI e fortalece. Muitas vezes o CDI faz aquele processo de transição, está ali no meio, mas às vezes ele sai e consegue fortalecer e até criar novos vínculos. Maravilhoso. O pessoal está amando aqui o trabalho de vocês, né? Teve algo que a Graziella colocou aqui, quando eu li o trabalho de vocês, eu achei muito interessante, que é a questão de estimular o protagonismo do idoso, né? Com a questão das assembleias. Eu lembro que quando eu trabalhei 8 anos numa universidade da terceira idade da UF, e aí a gente, em determinado momento, a gente institucionalizou um colegiado, né? Que seria, assim, um espaço de decisão onde não seria só nós, professores, que íamos decidir. Os idosos iam decidir também. Vocês não têm noção da dificuldade de colocar isso à frente, porque muitos profissionais que dizem, nossa, mas eu trabalho para a autonomia do idoso, independência, etc. Na hora que a gente ia para a reunião com o idoso, falava assim, não, mas eu acho que isso aqui não é legal, eu prefiro esse projeto, ou que tal fazer isso, fazer aquilo. Os profissionais ficavam assim, aí queriam mudar a decisão, sabe? E aí eu falava assim, mas vocês não querem os idosos participando, opinando? Agora a gente tem um espaço para isso. Então, eu achei muito interessante que vocês fazem isso, esse trabalho com as assembleias. Claro que a gente sabe que não dá para a gente mudar uma política, uma estrutura, né? A gente tem coisas que a gente tem normas que a gente tem que seguir, mas tem coisas que a gente pode flexibilizar ouvindo a demanda dos idosos, né? E vocês fazem esse trabalho aí também, né? Sim, a gente faz periodicamente uma assembleia com eles, então é um momento que a gente senta todo mundo junto, tanto os idosos quanto todos os funcionários do CDI participam, então a gente senta junto, em roda, e aí a gente vai pontuando, né? Principalmente eles. Então eles pontuando as coisas que eles não estão gostando, as coisas que eles estão gostando, o que eles têm desejo de que aconteça.
atividades que eles têm vontade de ir, lugares que eles têm vontade de ir. E a gente vai acolhendo todas essas informações que eles vão trazendo para a gente e a gente vai discutindo e vai realmente propondo aquilo que eles querem, porque esse espaço é feito para eles. Então, por mais que seja difícil, às vezes, mediar os conflitos, a gente consegue se articular para poder fazer acontecer. É fazer acontecer, assim, porque o protagonismo é deles, né? Então, a gente também reforça as questões de convivência, porque, assim, se eles passam um dia aqui, eles almoçam, eles tomam café, tem momento do sol, o momento da atividade, aquela sonequinha à tarde. Então, são coisas do dia a dia, são atividades do dia a dia, em que a gente pode encontrar coisas boas e ruins e fazer as nossas pontuações para melhorar. E, além disso, a Assembleia traz aquela sensação de pertencimento. Eu tenho voz aqui, eu estou numa assembleia na qual eu posso colocar a minha vontade, colocar a minha crítica e ser ouvida pelos outros. Eu sou validado. Então, essa questão de ser validado... meu também, né? Exato. Essa questão de ser validado, de ter o seu direito reconhecido, de ter a sua voz escutada, é uma coisa que faz muita diferença, porque às vezes eles não têm isso em outro lugar. Isso, eu acho que o idoso, né, assim, ele vem também daquilo de que tudo tá bom, né? Tipo, tal comida, né? E já são idosos que vêm dessa coisa de vulnerabilidade. Não, mas aqui é uma política. Acha que as pessoas estão fazendo um favor para ele, né? Exato, e não é um favor, é uma política, né? Eu acho que, assim, querem ser grato? Querem, mas também é um direito seu, você tem direito às vozes. Muitas vezes a gente encontra essas dificuldades, a princípio, como você falou, até dos idosos falar. E aí, mas quando eles começam a falar, às vezes é difícil ouvir, né? E por isso que essa assembleia é interessante, né? Por quê? Porque, por exemplo, um idoso pediu um pimentão recheado, né? Ele falou, eu queria que servisse pimentão recheado. E aí é interessante, porque se você dá voz, aí assim, aqui é garantias de direito, mas a gente vai falar de deveres. Não é incomum, na última, por exemplo, sai conflitos, e aí a gente faz essa mediação, tá bom, né? É um cuidador com um idoso, da equipe técnica com idoso, vamos conversar, eu vou te ouvir, mas você vai precisar me ouvir. Tem as regras, né, das instituições, né? Qualquer instituição tem que ter regras, e não pensem que é só criança que quer infringir as regras, porque os idosos também fazem isso, né? Eu acho que o ser humano tem essa tendência, né? É o ser humano, né? Não é nem só a criança, o idoso, né? Assim, às vezes, essa coisa de querer infringir, assim, tem regras que norteiam. Então, a gente foi feito uma norma de regras de convivência, né? A partir deles também, eles levantaram o que pode, não pode puxar cadeira, não pode. Eles fizeram, foi documentado, fizemos um pôster, colocamos aqui no serviço, assim, foi as regras que vocês decidiram. Vamos reconversar sobre elas? Agora vamos, né? Não é só chegar e... Porque regras também, quando elas são muito consistentes, muito rígidas, elas não... A tendência é não obedecer. Então, essa coisa de flexibilidade, né? E assim, a gente também faz o plano individual de atendimento, né? A gente senta com o idoso, né? E a gente vê, por exemplo, qual que é a sua religião, qual a comida que você gosta de comer, né? Por exemplo, qual que é o seu objetivo para esse ano, qual que é o seu objetivo de vida. Então, às vezes, a gente vai e desenvolve estratégias para oferecer. Às vezes, você quer, por exemplo, arrumar os seus dentes. O BS não conseguiu, vai te dar prótese, mas você quer pôr implante. Você tem um dinheiro? Como que a gente pode desenvolver para você? Você tem o benefício de prestação continuada? É um sonho que você vai trabalhando esse projeto de vida do idoso, mensalmente, semestralmente, a gente refaz, né, esse projeto para ver quais foram as metas que foram alcançadas e as que a gente pode alcançar ainda. Perfeito. Então vocês viram aí, né, gente? Quem está começando o trabalho com idosos, né? A gente tem que ter participação de idosos, tem que ter equipe multidisciplinar, que prezar, né, pela transdisciplinaridade, que a gente sabe que não é
Então, eu faço, mas prezar por isso, mas trabalhar com vários olhares, vários profissionais, ouvir no idoso, trabalhando no grupo, trabalhando no individual, né, Cassiano e Grazi? Isso aí é realmente fundamental, não tem como ser diferente, né? Trabalhar, às vezes eu vejo alguns profissionais, às vezes se especializam até em gerontologia e imaginam que eles só vão dar conta de toda aquela realidade do idoso. Não tem como, né? A gente tem que trabalhar aí com vários olhares, vários profissionais, todas as dimensões, né, Grazi? Sim. E aí é uma coisa que eu sempre fico pensando, é que os profissionais, eles não foram escolhidos assim, de, sei lá, de ideia, assim, de primeira coisa que vem na minha cabeça. Eles foram escolhidos a dedo. Assim, porque são profissões que se conversam e que se os profissionais estiverem dispostos, vai haver harmonia entre as intervenções, que vai propor um trabalho, né? Um trabalho bom para os idosos. Então, são profissões muito bem pensadas para estarem onde estão. E aí eu sempre penso também na importância de se ter a equipe unida. Porque você pode ter os profissionais das mesmas áreas, mas estarem repletos de construções, assim, ou então de nebulosidade, às vezes, nos olhos, que tem dificuldade de enxergar a ação do outro, né? A intervenção do outro, de valorizar também a atuação do outro. Então, eu sempre penso que em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando, a gente prezar pela união da equipe, né? Pela partilha do objetivo comum. Perfeito. Gente, quem tiver perguntas pode colocar agora, que nós já estamos quase finalizando a live, só aguardando aí as perguntas de vocês. Algumas passaram, né? Mas a gente estava conversando aqui, não deu a gente para vai ler, mas enfim. Quem tiver perguntas pode ir colocando aí. Enquanto vocês mandam as perguntas, a gente vai mostrar um pouquinho o espaço. O que você acha, Ju? Tá ótimo, perfeito. Aqui, então, aqui é tão bonito porque a gente tenta colocar, ó, horta também tem. Cheio de planta, gente. Aí eu fico apaixonada. Tem morango, tem jiló, tem ali couve. E os idosos são convidados e estimulados, sim, diariamente a virem aqui plantar e cuidar da horta. Também oficina, né, de horta, de jardinagem. Nossa. Isso tem um efeito psicológico tão importante, né? Sim, psicológico, emocional, esse contato com a natureza. Até porque é alguma coisa que eles precisam cuidar dessas plantas, né? E isso traz uma sensação de produtividade, de fazer a diferença no espaço, né? Perfeito. É bem grande o espaço de vocês, sim, né? Sim, é ótimo. Tem aqui essa parte de lavatório e tem o lado de dentro um salão bem grande, que é onde a gente faz as principais atividades grupais. Quando tá sol, a gente faz lá fora. Então, aqui estão algumas doações. Mas ter um espaço assim ajuda bastante. Abaixa um pouquinho a câmera para a gente ver melhor. Deixa aparecer mais o teto. Aqui. Isso, agora sim. Olha, gente, como que é grande o espaço lá. Muito grande, que coisa linda, cama, né? que não tem cama. O espaço de vocês é próprio, né? Eu tô vendo que o cuidador que é Goodson, né? Tá louco pra voltar, né, Goodson? Tá sentindo saudade aí. O Goodson, ele é um bom cuidador, agora é quase um enfermeiro, né? Tá aí na linha de frente da Covid. E, o CDI, ele não pode ter cama, né? Que o idoso volta para casa. Mas, tem as poltroninhas para ele dormir, né? Legal. Tem que descansar, tadinho também, né, gente? Essa mesinha ali é onde ocorre as jogatinas deles, né? A gente deixa sempre um material ali também no canto, que é para eles poderem escolher, fazer, né? O que querem fazer. Tem a cozinha, o refeitório. Então, é um espaço muito amplo, né? Que a organização, a prefeitura, ela faz o repasse da verba, mas o prédio é da organização, né? Então, assim, eles oferecem bastante suporte, assim, em relação... Que lugar gostoso, né, Sol? O Sol já tá doido para visitar também. Eu também, Sol. O que vocês acharam? Vocês estão de parabéns. Nossa, eu já me encantei com as plantinhas para todo canto, já fiquei apaixonada. Os idosos gostam muito
das plantas, né? E, e aí a gente faz regras, né? Tipo, quem vai aguar as plantas? Então, tal dia, tal pessoa, tal idoso é responsável. No outro dia, que idoso vai ficar responsável. Então, a gente vai administrando isso para eles poderem fazer. E um dos projetos que agora com a pandemia a gente tendo que se reinventar, né? Na elaboração de atividades. Então, um dos projetos é o projeto Florescer, que a gente vai mandar uma plantinha, né? Para os idosos cuidarem, né? Do tipo, a gente sabe que cuidar de alguma coisa, de algo, responsabiliza o idoso, né? Traz mais uma noção de autocuidado também, então a gente se preocupa muito, né? nesses detalhes. Deixa eu só dar A uma mexida Grazi aqui no colocou fone. aqui essa questão do seu espaço, né? Não adianta a gente ter um espaço muito sem ter amor, sem ter acolhimento, né? O espaço, vocês é um espaço grande e que também a gente percebe que tem muito amor, tem muito carinho. Eu já visitei tantas instituições, Marcos e Isabela, assim, que do ponto de vista, assim, como que eu posso dizer, da estrutura, é algo maravilhoso, mas você já entra, você já sente que é um espaço frio, que é um espaço que não acolhe, sabe? Que não traz essa coisa de... Eu já visitei muitas instituições que eu não... Voltou? Eu estou vendo vocês estão me vendo direitinho? Tá bom. Sim, sim. Acho que voltou, Sim. né? Então, pronto, tirei meu telefone para não tocar de novo. Eu já visitei várias instituições que eu tinha a impressão que assim, a estrutura era enorme, mas que era fria, sabe? Isso é muito ruim. E o espaço, você já fica até emocionado, sou chorona, quem me segue já sabe que eu sou chorona pra caramba, né? Mas assim, eu fico muito emocionada mesmo, assim, com o carinho de vocês, com o espaço, com a disponibilidade. Você estava falando agora no final, até queria que você complementasse essa questão do trabalho que vocês estão fazendo, mesmo nesse período de pandemia, que eu vejo assim, instituições dando as costas, como aconteceu aqui no meu município, por exemplo, a atenção básica, CREAs fechados no início da pandemia, ficaram quase 2 meses fechados, saúde da família fechada, e sem dar assistência nenhuma. Eu falei, gente, como que vai ser? Né? Os idosos não podem ir para o hospital, porque lá podem pegar uma Covid, mas precisam de orientações, tem outras questões, no caso de vocês de 100 dias, né? Faziam as atividades cognitivas, né? Tinha todo um trabalho, de repente são abandonados. Não pode, né? E vocês continuaram, né? É uma preocupação, né? Porque assim, a gente trabalhou tanto pelo fortalecimento de vínculo, né? E agora, como que vai ser? Esse idoso volta a ficar abandonado? Então, assim, no primeiro momento, acho que foi aquele apagão para todo mundo, né? Mas aí falou, o que dá para a gente fazer? Primeira coisa, vamos ver como está a saúde desses idosos. Vamos ligar para os idosos, saber como estão a saúde, né? Saber quem está cuidando, como eles estão entendendo isso. Então, a equipe se divide e faz atendimento, teleatendimento para esses idosos, alguns até com videochamada. A gente está passando o contato de um idoso para outro, para o familiar, e eles estão se ligando também, uma forma de manter o vínculo, né? E aí a gente pensou em atividades que eles possam fazer, mas que não se cobre muito, porque eles também não podem ficar se cobrando, né? Mas aí a gente foi assim, atividade simples. Então, por exemplo, eu fiz uma de vamos falar sobre as nossas emoções, né? Coronavírus e nossas emoções, né? A enfermeira mandou atividade sobre os cuidados de higiene, assistente social, né? A gente fez até um de psicossocial, orientação para famílias, o que pode, tipo, não pode, mas orientações do que seria legal fazer, do que não, a gente continua cuidando, além do que manda refeição para esses idosos, materiais de higiene, né? Doação, também tem uma galera aí que está fazendo uma doação que é muito bacana também, né? Que está facilitando a vida desses idosos e dos seus familiares. Então a gente fica pensando sempre em atividades, na alimentação, no cuidado nutricional, nessa articulação com a rede, né? Várias vezes assim, assistente social entrando com contato com assistente social de lá,
visita domiciliar, se o idoso está muito fragilizado, a gente vamos, né? Vamos eu e a TO, vamos eu e a assistente social, a enfermeira e a TO, fazer essa visita, o que a gente pode articular, pode falar com a saúde pode visitar esse idoso, então a gente faz um relatório, manda para a saúde, olha, ele não pode, mas ele tá frágil, então a gente está pensando em todo esse conjunto. A Isa também fez muita atividade de estimulação, né, Isa? Então a gente sempre assim tem que se reinventar e reinventar como que a gente vai lidar com aquele idoso. Então via telefone, então frequente contato, ligação, sempre, periodicamente, falar tanto com o idoso quanto com a família. Então orientou o familiar, conversou com o familiar, posso falar com ele um pouquinho? Pede para o idoso ir ao telefone, conversa, mostra que ele faz falta aqui, que esse espaço é para ele, mostra nossa preocupação. E em questões de atividades também, pensar em algumas atividades que abrangem a maioria dos idosos e algumas específicas. Um cuidado específico, mais de uma orientação específica com medicamento, precisa se organizar, não tem conseguido se organizar, a gente faz uma planilha, um cronograma para ele acompanhar em casa. A gente também, eu propus uma atividade que era relembrando o CDI, então eu coloquei a foto de todos os funcionários do CDI, falei um pouquinho de cada um, entreguei para eles verem o nosso rosto, lembrarem da gente, porque são coisas que fazem a diferença e não deixa de ser um estímulo importantíssimo para o idoso, que às vezes é o que eu falo, às vezes ele não precisa ficar sentado na mesa com o lápis, a caneta na mão. Às vezes um estímulo visual, um estímulo sonoro, uma música, já é algo que faz muita diferença para esse idoso, tanto para a alegria dele, para trazer felicidade, quanto um estímulo de uma habilidade, ou que seja uma habilidades remanescentes, ou que estão em declínio. Isso, e a questão temporal, né? Quem não está perdido que dia é hoje? Sim. Né? Então, calendário. Então a gente mandou o calendário, assim, né? Que dia que é do mês, quem faz aniversário, que idoso que faz aniversário, né? Atividades do Dia das Mães, para não perder essa coisa também. A gente se localiza muito, o Dia das Mães é em maio. E o idoso, ele por muitas vezes ter esse declínio, ele tem uma facilidade maior de se perder. Eu falo idoso porque eu já me perdi, né? Teve tanto feriado em São Paulo que eu não sabia que dia mais que era. Eu estava achando que realmente era 9 de julho, né? Então, a gente sempre faz esse vínculo, né, essa articulação para manter, ou pelo menos o impacto ser menor, né, dessa pandemia que acometeu. Então, assim, o serviço teve que se reinventar. Eu tenho assim, que parabenizar toda a equipe, assim, os cuidadores, a equipe técnica, a Grazi, a Alcax também, né, a organização, que deu muita autonomia, assim, a gente teve que se reinventar, e isso acabou por fortalecer muito mais a equipe, né? É muito doloroso para a gente vir aqui no CDI e tá vazio, né? Porque a alma, né, do CDI é os idosos, a política é para ele, entra aqui quem é idoso. Então a gente sente essa falta, mas a gente pode estar perto ali, ou junto sem estar perto, né? Então, de certa forma, assim, é isso que a Isa falou. Uma semana eu ligo, eu falo, olha, eu estou acompanhando doença idosa com algumas questões depressivas. Mas a Isa pode também ligar só para saber como ela está e se tiver uma demanda física, né, vamos se articulando aí. Então, assim, a gente percebe que está sendo um trabalho desafiador, né, com alguns entraves, mas que está sendo muito, muito bacana. Tem uma pergunta aí para vocês da Maria Trindade. Perguntou quantos idosos vocês recebem aí? São 30 idosos. Isso, a política, o CDI, ele é feito para 30 idosos, né? O repasse é para 30 idosos, mas por vezes a gente acaba matriculando a mais. 33, né? Já chegou a ter 36, até por conta da frequência também, assim, o que dá para acolher, né, e receber esses idosos. Lindo, né? Tô vendo aqui que tem várias pessoas querendo conhecer vocês, eu acho que é Dolce, né?
Não sei. Gente, todo nome difícil, facilita a minha vida. Eu fico lendo os comentários assim, aí eu fico, vou responder. Mas aí eu penso, gente, mas eu não sei falar esse nome, o que eu faço? Gente, mas olha, parece que meu áudio ficou ruim, porque eu acho que desconectou o Bluetooth, né? Mas se eu mexer aqui, vai piorar mais ainda. Não, tô ouvindo bem. Tá ouvindo, tá dando pra ver, eu vi certinho, sim. Perfeito. Assim, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que é isso que faz a diferença no país, especificamente a gente que trabalha, né, com pessoas idosas. Esse trabalho, a gente está junto, a gente está ao lado, a gente está educando, a gente está incentivando essa participação dos idosos. Infelizmente, eu vejo... a gente já tem poucos profissionais na nossa área, né, que trabalham com idosos e que são especializados. Dentro desse grupo ainda tem aqueles que tem muito discurso, como eu sempre falo, mas tem pouco trabalho ali no dia a dia com os idosos, né? Então, o que faz a diferença é isso aí, é o trabalho que a gente faz, o trabalho que vocês permanecem fazendo agora no isolamento, um momento assim, que causa grande preocupação para todos nós, né? Eu fico aqui todos os dias, eu tenho que cuidar muito da minha saúde emocional, porque eu fico muito preocupada, né? E aí eu tento nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, estar acompanhando ao mesmo tempo. Eu estou na batalha também, estou trabalhando, estou nas pesquisas, etc., mas tentando, de alguma forma, ter esse contato com os idosos e estar colaborando, né? Então, assim, eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço demais por vocês servirem como inspiração para outros profissionais. Eu tenho certeza que quem for assistir essa live depois vai ficar muito mais inspirado ainda para trabalhar. Já teve, como algumas pessoas falam assim, download, né? Que a gente vai ouvindo outras pessoas falando e vem assim, aquele insight, isso aqui eu posso colocar também em prática na minha instituição, né? E vocês são assim, um modelo espetacular. Espero em breve estar aí com vocês, né? A Grazi, conhecendo o trabalho de vocês pessoalmente, mas eu sou uma pessoa muito assim das energias, né? E eu sinto assim, sabe, mesmo à distância e muito mais conversando com vocês, que o trabalho realmente é espetacular, assim, fora de base. Eu acho que a gente carrega também muito dos nossos valores, e quando esses valores eles se encontram com o da instituição, ele fica mais fácil também. Eu acho que a gente também, né? É verdade. Tem que dar muito mérito, né, para a nossa gerente, que tem esse olhar muito de legitimar o nosso trabalho, de ter essa escuta com o idoso. Assim. Às vezes a gente está no horário de almoço, mas a gente está ouvindo ali história de idoso, e nosso horário de almoço vira um atendimento, porque é o que a gente gosta. Né? Tipo assim, não, vou ficar aqui que eu vou tomar um café com você, né? Aí a gente começa a conversar. E a organização, a CAIBA, né, o Complexo Assistencial, ela é muito séria. Né? É importante, assim. Existem ONGs muito sérias. Então, quando esses valores sérios se encontram com os nossos valores, aí eu acho que fica muito mais fácil de trabalhar, que é a questão, né? Nós somos da política, então, assim, é um direito, mas é um direito e a gente vai fazer isso com amor, né? Tem uma parte da nossa alma também que a gente coloca, né? É uma política, a gente vai lutar por direito, né? Porque quando a gente entra na assistência, a gente fica meio... né? Guerreiro. Né? E com idoso também, quando a gente entra na gerontologia, é um desafio constante, todos os dias, né? Algumas coisas fluem melhor, outras não. É um desafio constante. Então, eu acho que aí a equipe ela se encontra nessa harmonia, né? A gente tenta manter toda essa harmonia, que é gostoso. Eu gosto de vir aqui, eu tenho saudades de vir aqui diariamente, porque a gente está trabalhando também uma parte em home office, né? A gente vai fazendo escala de revezamento. Mas eu acho que é muito disso, assim, cada profissional com seu valor. A comida daqui é deliciosa. Né? Ai, meu Deus. Primeira assim, viagem a São Paulo, eu vou almoçar. Você Venha. que você vai amar, entendeu? O que a gente pode fazer sempre mais, né? Essa questão, tem verba para isso? Não tem, mas vamos fazer isso esse mês, tudo. O idoso no plano de atendimento e no cinema. E aí, vamos articular, né, os passeios. A gente ia para o teatro, né? A gente viu uma peça que era gratuito, a gente estava vendo ônibus, articulando o transporte, e a pandemia. Então, assim, frustra um pouco a gente, mas assim, a gente vai voltar, a gente vai se manter firme, né, nessa esperança e nessa força para voltar. E o que a gente quer dizer para os idosos?
fiquem firmes aí, a gente sabe que está sendo difícil, mas que vocês são parte daqui. Sem os idosos, o serviço não existe, né? E aí essa coisa de o quanto o nosso serviço ele é fundamental, né? Tem 30 idosos, mas muitas vezes tem fila de espera, né? Também, né? Idosos que para mandar para outro serviço, o NCI, né? Que é o núcleo de convivência, tem uma demanda também que precisa. Então, é legal a gente falar desse trabalho, que é uma política que está dando certo, né? É uma política muito bem pensada, que está dando certo e funcionando. Que faz a diferença na vida de muitos idosos e dos familiares também, né? É realmente muito necessária. É verdade. Então, a gente unindo técnica, né, gente? Conhecimento, técnica, amor, né, valores que são condizentes com o cuidado. Eu sempre falo isso também, que vocês citaram com os idosos, né? Inclusive, a gente fez live semana passada, eu falei, olha, a gente tem que ter valores que são condizentes com o cuidado. Se for uma pessoa individualista, etc., não vai trabalhar com idosos, não vai dar certo. Então, tem os valores, tem a capacidade técnica, tem o amor que a gente tem que adicionar no nosso trabalho, né? E isso é o que faz realmente as coisas funcionarem. Falando na questão dos idosos, né, que vocês fizeram uma fala aí para os idosos, eu acho super interessante, inclusive, depois mandar o link do YouTube ou salvar, eu vou salvar essa live, posso mandar para vocês também, mandar para eles, porque eu lembro que quando eu trabalhava nessa universidade de terceira idade da UF, quando eles viam a gente, assim, dando alguma entrevista, alguma coisa, nossa, eles assim, né? Se sentir, eu faço parte. E aí tinha a camisa da universidade que eles desfilavam, assim, na cidade que eu trabalhava, iam no centro da cidade, iam com a camisa da universidade, porque, olha, os profissionais que trabalham lá, eles dão entrevista e tal, né? E eles achavam isso legal. E é legal mesmo, né? E eu ouvi uma fala dessa de vocês para eles, imagina, né? Sabendo que isso está aqui na internet, com certeza para eles é muito gostoso, né? Saber que vocês estão fazendo falta, né? Na vida de vocês. Sim. É bom demais. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a Grazi, agradecer ao Aécio pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao psicólogo também, tem que gravar o nome todo de vocês, né? Marcos Cassiano, Isabela Trindade, gratidão pela presença de vocês, os demais cuidadores que estiveram aqui, os demais profissionais, todos que nos seguem, né, que seguem vocês, que nos seguem. Tinha até pessoas aqui pela primeira vez também, conhecendo vocês, conhecendo o meu trabalho. Gente, gratidão pela presença, compartilhem essa live, vamos levar esse exemplo aí, essa inspiração para mais pessoas, tá bom? Para mim foi realmente assim, um grande prazer estar aqui com vocês. A gente agradece muito também o convite, foi ótimo a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz, poder mostrar o serviço. Então, a gente agradece muito, pede desculpa mais uma vez pelo comecinho que foi meio conflituoso, mas espero que o conteúdo tenha feito a diferença e tenha, né, sido bom para todo mundo. Para a gente foi muito bom também. E só agradecer mesmo, Juliana, muito obrigada. Isso, Juliana. Maravilhoso. Obrigado mesmo, de verdade, assim, falar do que a gente gosta de fazer, né, a gente até se prepara, né, nossa, vou falar do que eu gosto, então, e mais do que falar é quem está nos ouvindo, né, é um lugar de fala que a gente até proporciona para esses idosos, mas precisa ter um lugar de escuta, né, e saber que tem gente interessada na Geronto, que estuda e pesquisa como você, que nos motiva sempre, né, a buscar mais conhecimento, né, a todos os profissionais do CDI, de coração, assim, a gente está representando todo mundo, na verdade, a gente falou mais da equipe técnica e do CDI, mas é todo mundo, assim, né, a pessoa do operacional, o pessoal da cozinha, o pessoal, né, da Grazi até todo mundo, né, até a Nil, a Célia da cozinha, as meninas da manutenção. 22 pessoas, né, como colocou a Aécio. Isso. Nós estamos aqui há 1 minutinho, 60 segundinhos, gente. Eu vou fechar só dizendo para quem perguntou aqui o perfil, tá? É @CACS_assistencial. Terminando a live, vocês podem entrar aqui na minha página, quem não sabe ainda ver por aqui, vocês vão entrar no meu perfil, vão ver que tem lá a divulgação dessa live. E aí tem o endereço do Instagram da instituição, lá no Facebook também tem o endereço da instituição, tá bom? Então, quem quiser entrar em contato, inclusive para fazer doações também,
a instituição recebe doações, é importante que vocês entrem em contato, descubram as formas de estar doando e contribuam para esse trabalho maravilhoso, tá bom? Gente, vai fechar o Instagram, vai me derrubar. Obrigada! Tchau! Pela presença de todos, até a próxima live, tá bom? Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela que veio.